Olá, hoje eu quero trazer mais um vídeo aqui com contexto fotográfico. É um vídeo sobre lentes. Eu vou falar em um dilema que existe na fotografia, que é a impossibilidade da gente ter duas coisas ao mesmo tempo. A gente geralmente tem que optar entre ter a luz e ter o foco. E eu quero então nesse vídeo aqui mostrar, muitas vezes tem pessoas que são leigas, então mostrar aqui visualmente a questão da profundidade de foco e a ação que a gente tem para melhorar, digamos, a profundidade de foco. Então vou usar essa lente aqui para ilustrar. Tá? Uma lente, ela é como se fosse, por exemplo, uma corneta. Tá? Então aqui no meu canal eu trato bastante sobre assuntos de som. Então tem aquelas cornetas para áudio, por exemplo, usada em carro de som muitas vezes, aquelas cornetas longas. Aquela corneta, se a gente falar no lado mais estreito dela, aquela corneta vai colocar o som da nossa voz, digamos que concentrado para frente, e vai causar um comportamento, ou seja, vai compensar a restrição do ângulo da saída da voz da gente, que ela sai praticamente em 180 graus, vai restringir, por exemplo, em 45 graus, e a nossa voz vai, a partir disso, poder ganhar distância. A gente vai conseguir falar com quem está, ouvir quem está muito longe da gente através de uma corneta. Da mesma forma, a gente pega uma corneta e coloca a parte mais estreita dela no nosso ouvido, e a gente pode captar o som de alguma coisa que está vindo de muito longe. Tá? Então a lente fotográfica é a mesma coisa. Geralmente a gente coloca a lente na câmera, por exemplo, e a imagem se forma dentro do sensor. Tá? Vejam lá que aparece a imagem da lâmpada. Deixa eu trazer mais aqui. Então, se forma a imagem da lâmpada que está iluminando aqui a cena. Uma lâmpada incandescente. Então, assim que a câmera registra a imagem, tá? a lente ajusta tudo para que a imagem se forme no foco em uma certa distância dela. Porém, a gente pode usar a lente também ao contrário, a gente pode usar ela para projetar. Tá? Então, se eu colocar o sinal aqui atrás, assim como na corneta, eu consigo projetar a luz para frente. Eu vejo aqui, ó. Então, estou aproximando a minha lente aqui da lâmpada e eu consigo projetar a lâmpada aqui no papel. Ó. Vejam aí. Agora percebam que o filamento da lâmpada, eu não consigo deixar ele no foco. Tá? Ou fica um lado dele no foco ou outro. Então aqui está o nosso problema, o nosso dilema da fotografia, onde a gente tem que usar um recurso da lente. Tá? A lente, quando ela foi concebida, ela não tinha esse recurso aqui do diafragma. Tá? As lentes não tinham diafragma. Elas eram sempre totalmente abertas. Então, o resultado disso é que a gente tinha uma profundidade de campo muito estreita. Ó. Veja, eu não consigo focar o filamento inteiro da lâmpada, mesmo a lâmpada sendo pequena. Tá? Uma lâmpada pequenininha aqui dentro desse meu iluminador aqui. Tá? Veja que eu consigo focar um lado, foco o outro lado, e eu não consigo focar, eu consigo focar o meio e não consigo focar os dois lados. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma imagem com a profundidade de campo extremamente reduzida, que não consegue pegar uma lâmpada inteira no foco. Então, isso é um problema com a fotografia. Para que a gente possa pegar no foco, a gente tem que usar o recurso aqui do diafragma. Tem que fechar o diafragma. Vejam aqui como vai funcionar isso. Então, aqui eu tenho minha lâmpada no papel. Se eu fechar o diafragma, eu vou perdendo luz, mas vejam como a lâmpada já ficou
com quase todo o filamento focado. Então eu vou ir fechando mais ainda a minha lente e eu tenho aqui praticamente ela toda focada, só que com muito menos intensidade de luz, tá? Então eu posso continuar fechando a minha lente cada vez mais e eu vou ganhando cada vez mais foco, porém vou perdendo cada vez mais luz. Então em um evento, por exemplo, onde a gente quer focar em duas pessoas que estão conversando, se uma pessoa estiver um pouquinho mais atrás do que a outra, a gente vai ter que, digamos, fechar a lente, fechar um pouco, por exemplo aqui 5.6, tá? Então eu vou sair do 2.5, onde eu pego menos de um rosto, ou seja, eu pego um rosto parcialmente focado, então eu vou ter que acabar indo para o f5.6 e a gente vai perdendo cada vez mais luz, tá? Então esse é o dilema que eu queria mostrar aqui graficamente com essa imagem dessa lâmpada sendo focada ou não por um sistema de lente fotográfica, tá? Ao contrário, aqui é muito mais fácil do que mostrar desse jeito aqui, onde a lâmpada fica bem pequenininha ali e eu não conseguiria mostrar aqui o fenômeno do desfoque, tá? Da perda de profundidade de campo. Então, invertendo, fazendo a lente ser um transmissor em vez de um receptor, então ela está tirando imagem de algum lugar, em vez de colocando, como é na câmera. Então a lente na câmera está sempre colocando imagem para dentro. Aqui eu estou usando ao contrário, estou tirando a imagem que a lente pode produzir, pode projetar numa parede. Então é assim que funcionam os projetores de vídeo também. A lâmpada está lá atrás, a imagem é mostrada pelos LCDs e a luz passa através dos LCDs e sai pela lente, tá? Olha aqui, ó, como eu consigo focar bem certinho o filamento da lâmpada. Não sei como que vai pegar no vídeo, mas aqui para mim tá bem certinho, eu consigo ver a textura ali do filamento, tá? Então, se eu fechar mais, eu vou perdendo luz e ganhando foco, ganhando profundidade de campo. Então, essa maneira aqui foi a maneira que eu consegui pensar para mostrar para as pessoas que querem entender disso, como que a gente vai ganhando foco e perdendo luz. Então, essa é a briga da fotografia. Se a gente abre muito, a gente perde a profundidade de campo, perde o range de foco, e se a gente fecha muito, a gente perde a luz. Em sensores menores, tá? Por exemplo, sensor APS-C, que é chamado vulgarmente de cropado, a gente pode usar lentes de milimetragem menor, tá? E ter o mesmo campo de visão. Então as lentes de milimetragem menor têm uma profundidade de campo maior, tá? Então a gente pode ganhar com isso, ganhar luz, poder trabalhar com a lente mais perto aqui da abertura total, do 2,5, por exemplo. Agora, usando essa lente aqui no sistema 35mm, sensor maior, que é equivalente a esse filme aqui, a gente vai já começando a perder profundidade de campo, tá? Quanto maior o sensor da câmera, mais rasa é a profundidade de campo. Então, cada vez mais difícil a gente focar algo inteiro. Então, por exemplo, uma câmera de sensor médio formato, que são aquelas câmeras usadas para fazer retrato, onde praticamente só precisa caber um rosto no range de foco, a profundidade de campo é muito, muito rasa. Então eles precisam fechar muito a lente para pegar alguma coisa maior, então precisa de muito mais luz iluminando a cena. Então quanto maior o sensor, mais fechada a gente tem que usar a lente para ter um range de foco adequado e mais luz a gente vai ter que colocar na cena para que a câmera consiga registrar essa imagem, tá? Então, na fotografia a gente sempre ganha de um lado e perde do outro. Se a gente ganhou alguma coisa, a gente perdeu outra coisa, tá? Então, os sensores de câmeras têm um papel importante nisso. Então, se a gente quer ganhar bastante área de foco, a gente tem que pensar
em sensores menores. Por exemplo, o sensor APS, que é um sensor muito capaz. E se a gente quer uma região focada e a logo posterior muito mal focada, quer dizer, muito desfocada, a gente tem que partir para câmeras com sensor maior. Tem que se adaptar ao que a gente precisa. Tá? Se a gente precisa de foco, a ideia é partir para sensores menores. Tá? Então, por exemplo, um sensor APS com uma lente 30mm de abertura 1.4, ela consegue fazer grandes desfoques, tá? Consegue ter uma profundidade de campo bem rasa e áreas bem focadas. Se a gente fechar ela, por exemplo, para 5, para 8, por exemplo, aqui, a gente tem uma área focada muito grande, maior do que teria uma câmera com sensor maior. Então, se a gente quer pegar grupos de pessoas, sensores menores são cada vez melhores. Eles precisam de menos luz, ou seja, por que eles precisam de menos luz? Porque a gente pode trabalhar com a lente mais aberta, onde a gente teria que trabalhar num sensor grande com f16, num sensor pequeno a gente poderia trabalhar com f5, por exemplo, tá? f8, e então entra mais luz na lente. Tá? A luz que entra é proporcional ao número da abertura, do f. Então, f4 numa lente qualquer é f4, é a mesma entrada de luz. Tá? Tanto faz ser numa lente 35mm, tá? Ou uma lente 50, f4 é f4. Tá? O f é proporcional à entrada de luz e é igual para todas as lentes. Tá? Então, se eu puder trabalhar com uma lente em f4 no sistema APS e ter, por exemplo, 1 metro de profundidade de campo, ou seja, uma área focada de 1 metro, num sistema 35mm, um sistema que é chamado de full frame, a gente teria que, para ter os mesmos 1 metro no sistema 35mm, o sistema full frame, por exemplo, f8, para ter o mesmo 1 metro. Para f8 a gente perde luz e a gente tem que usar mais luz artificial para fazer a mesma foto que uma câmera com sensor menor faz para pegar, digamos, aquele grupo de pessoas. Tá? Então, mostrando aqui novamente como é interessante essa questão da abertura. Vejam como é rasa a profundidade de campo, com a lente totalmente aberta. Se eu fechar aqui, eu já ganho muito mais foco. Então, mostrando aqui o dilema da fotografia, ou a gente ganha foco, ou a gente ganha luz. Então, os dois a gente não pode ter, a gente só pode se adequar ao que a gente quer com o sistema adequado. Tá? Sistema adequado para focar mais, um range maior de coisas, de pessoas, é um sistema com sensor menor. Então é isso aí, um abraço.